escrito e editado pela Márcia Baja, inclusive, na época, assim, foi no SEB Curitiba. Então, a Márcia Baja aqui, acho que vocês conhecem a maioria. E esse ensinamento foi um retiro curto, assim, acho que foram 2 ou 3 dias no SEB Curitiba, em que o Lama passou, assim, ele passou a limpo, assim, os ensinamentos. Na época tinha o roteiro que a gente conhece, que agora temos esse banner maravilhoso, né, com uns 21 itens. Esse roteiro, ele tinha 17 itens, na verdade, na época. E aí o Lama comenta com um roteiro de 17 itens. Os itens eles foram acrescentados para cima. Então aqui na época, a motivação era mais ou menos dividida em 2 pontos. Aí depois passava direto para a contemplação do Prajna. Não tinha assim chamata impura, pura e metabhava. E aí passava depois para o nascimento do Bodhisattva, elemento éter, ar, fogo, água, terra. As 5 sabedorias, sabedoria de Vajrasattva e os 4 poderes, né? Verdade, coragem, paciência e perseverança. Quando é que a gente começa a praticar a partir da concepção do prático? A gente pode experimentar um pouco, né? Fazer isso assim. Quando esse roteiro ele é apresentado nessa ordem, o sentido é que mais ou menos a gente tenha feito um pouco das etapas anteriores e aí de tanto contemplar o Prajnaparamita, né, com todos os elementos, a gente repouse na presença. É uma prática. A gente repousa na presença, só que ela é mais intuitiva, assim, ela acaba sendo uma consequência de repousar, de contemplar o Prajnaparamita. De certa forma, é um pouco nesse sentido, assim. Mas como a gente... Porque, por exemplo, o brilho ele pode ser de vários... Dependendo do ponto onde a gente está, o brilho pode ser... esse brilho ele pode ser várias coisas, né? Poderia ser a vivacidade do chamata. É uma presença, mas como a gente passou pelo Prajnaparamita antes, aquilo fica mais claro, né? Então tem esse brilho, e aí fica claro que as aparências são Vajra, né? Que as manifestações, as formas são Vajra. Fica super claro isso, né? É claro que conforme a gente vai passando, fica mais claro, né? E tem momentos que a gente está simplesmente repousado no elemento éter, aquilo é maravilhoso, mas não é a presença. Mas a gente pode chamar de presença se a gente quiser, né? Porque eu estou presente. Né? Então, um pouco da interpretação de mindfulness, né? Que é uma prática de meditação assim, mais contemporânea, vamos dizer assim, né? Algumas vezes é isso, você está presente com tudo que acontece. Né? Isso não é propriamente a presença como o Lama traz, né? Mas a gente pode dar esse nome se quiser. Né? Mas é um pouco isso. Por isso que os ensinamentos eles são circulares. E cada vez que a gente passa por eles, dependendo do ponto onde a gente está, a gente vê aquele ensinamento de um outro modo. Então, até por isso que não tem muito problema de estar ali. Né? A gente entende o que a nossa mente consegue entender. Né? Então, aquilo é um pouco... Mas a descrição que está ali, por exemplo, ó, visão do espaço básico, a natureza última. Então, o repouso na presença, quando o Lama descreve, ele tem 4 formas de repousar na presença. Uma delas é chamata. A gente começa com chamata. E aí a gente começa... Isso. Isso. Não tem, acho que não é mais importante. Elas estão juntas, né?
Se tu fizer só uma e não fizer a outra, aquilo é um incompleto. Né? Ali no caso, esse repouso em chamata com foco na estabilidade e na mente. Né? Então, na verdade, ele está falando os 4 formas de presença. Então, ali, chamata, foco na estabilidade, foco na mente e depois na experiência comum de observar um objeto. Aliás, não, chamata, aí foco na estabilidade na mente é o outro, na experiência comum de observar um objeto e, por último, na ação do mundo. Né? Mas esse chamata que está ali seria assim, a gente começa em chamata. A gente começa. Mas como a gente já viu tantas vezes o Prajnaparamita, passou pelo roteiro dos 8 pontos tantas e tantas vezes, como o Lama fala, a gente entra de costas na presença. Esse entrar de costas seria assim, eu estou repousado em chamata, tenho uma estabilidade de energia, uma estabilidade de mente, eu estou vendo os pensamentos surgirem, mas como eu já contemplei o aspecto Vajra, que é o aspecto vazio e luminoso de todas as aparências, quando a aparência surge, o pensamento surge, ele não surge mais como um pensamento dual, que eu tenho que lutar contra. Ele surge... Aquilo não é mais chamata. Né? Aquilo surge daquele modo porque eu pratiquei chamata e pratiquei vipassana ou prajnaparamita antes. Então, é por isso que está nessa ordem. Ele não é à toa que está nessa ordem. Né? A gente deveria entender isso também. Né? Porque apesar de ser circular, ele tem uma ordem. Uma ordem assim, eu mais ou menos passo por um, passo por outro, até que aquilo fique claro. Meio nessa planificação filosófica, pensar na área, eu não consigo mais meditar daquele jeito, eu consigo meditar pelos 2 pontos. Eu me acostumei, assim, para mim ficou mais prático. Os 8 pontos do Prajnaparamita? Quando a gente começou, aí começou assim, ficou mais fácil para mim de pensar como se fosse o meu lótus. Lembra quando você falou da meditação do lótus, do lodo, depois da água? Eu não consigo mais meditar assim. Mas é bom voltar de vez em quando para isso, sabe? Por mais que o foco nos 8 pontos ele seja muito poderoso e muito, como é que eu posso dizer, ele vai direto ao ponto mesmo, né? É necessário a gente volta e meia lembrar das etapas anteriores para a gente, primeiro porque é uma disciplina da mente, né? Porque seria assim, se a nossa mente realmente é livre, a gente consegue colocar ela onde a gente quiser e ela fica lá. Então se a gente pensa, não estou conseguindo fazer isso, então quer dizer que tem o controle de qualidade está falhando ali. Né? Porque eu tento fazer aquela prática e não consigo, porque eu me acostumei com outra. Né? Então isso é uma indisciplina da mente. Né? Parece que é uma coisa assim, ela não está tão livre, ela está fixada num tipo de prática. Se ela for livre mesmo, ela consegue fazer uma coisa, consegue fazer outra. Aí naqueles 15 minutos eu faço só isso. Nos outros 15 eu faço só outra coisa. Eu faço assim, quando eu fizer a meditação do lótus, eu tenho um assunto direto e rápido. Quando eu vier a prática, quando eu sou depois, é para uma coisa mais profunda, é assim que está processando. Sim. Mas as coisas elas são interligadas, né? Porque se a gente passou pela roteiro da motivação em 13 itens, né? A gente passou algumas vezes, se a gente faz o Prajnaparamita, pode ser que o nosso coração já esteja tocado pelo sofrimento dos seres, que é o ponto da motivação. Esteja tocado pelo sofrimento do samsara. Mas pode ser que não. Né? Algumas vezes pode ser que a gente fique assim, profissionais em meditar no prajna, aquilo a gente fica super duro, mas não tem nenhum interesse pelos seres. Né? Então, voltar para a motivação de vez em quando é importante porque a gente vê a nossa prática para beneficiar os seres. Né? Então aquilo fica vivo. E se vocês forem notar assim, essa experiência, a prática avança mais rápido, inclusive. Porque algumas vezes ela começa a trancar, a gente pensa, onde é que está trancando? A gente não percebe, né? Aí a gente volta para a motivação, vê o lodo, vê a lágrima, as lágrimas do sofrimento, vê o talo do lótus, vê o interesse real pelos seres, aquilo brilha, aquece o nosso peito, a gente avança rápido. Né? Algumas vezes, até respondendo um pouco da pergunta também, Carol, sobre o nascimento, né, o nascimento do Bodhisattva, elemento éter, ar, fogo, água, terra, e depois as sabedorias, isso de certa forma também é uma renovação da motivação. Né?
O Lama vai falar que isso seria o bloco, já seria o bloco 4. Porque a gente já passou tanto por aquilo que a gente começa a olhar para os seres e brilha o interesse, brilha o elemento éter, o elemento ar, fogo, água, terra, na conexão com os seres. Não é mais um elemento comum, assim, diante de um objeto comum. Eu olho para os seres, meu coração aquece, brilha o elemento éter, eu me interesso pelos seres. Brilha o ar, eu respiro, digo, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o fogo, eu me aqueço, eu digo, não, mas aquilo vai ser assim. Aí o elemento água, eu começo a me movimentar, não, mas eu vou ligar para tal pessoa, eu vou fazer não sei o que, aquela lá vai juntar não sei o que. Elemento terra, eu faço com firmeza isso. Então é como se a gente tivesse voltado para a motivação, mas agora com outro brilho. Né? Então isso é importante, a gente sempre poder repassar por todos, assim. Sempre voltar. Né? Mas aí eu vou tomar a liberdade de pular essa parte inicial, que como foram acho que foram 2 ou 3 dias inteiros, assim, e tem bastante, assim, ele faz um panorama geral muito interessante sobre todos essas preliminares, né? Aí tem também assim o surgimento do praticante, né? Que é um pouco isso também dos 5 elementos. E aí ele fala em pensar, contemplar e repousar como um tipo de meditação, que às vezes a gente negligencia um pouco essa prática, assim. Especialmente que a gente começa a praticar shamatha ou faz os 8 pontos, você pensar, contemplar e repousar é uma prática menor, mas não é menor. Ela é maravilhosa, ela é muito poderosa, porque a gente fica claro os ensinamentos. Os últimos 4 pontos eu posso fazer com pensar, contemplar e repousar? Pode. Eles, na verdade, aqui quando o Lama explica que nos 17 itens já tinha, né? Até eu vou pular lá na frente para te responder melhor a pergunta com as palavras do Lama, né? Como que ele faz isso, assim? Ele diz assim, ó, na condição de lucidez, aqui é 5 sabedorias, né? Aí depois os 4 poderes. Né? Aí ele diz assim, e assim o que nós fizemos até agora? Nós liberamos todas as nossas conexões com a roda da vida através dos 2 primeiros itens, que no caso, na época, era como se fosse a motivação dividida em 2 itens. No terceiro, nós repousamos em uma condição de liberdade, seria já a meditação do Prajnaparamita. Nos 5 próximos itens, geramos corpo, fala e mente úteis para agir no mundo, e nos últimos 5, geramos as sabedorias como formas de ação física no mundo. E agora estamos prontos. Com 13 itens, nós chegamos a essa condição. Porém, esses 13 itens representam um único item, que será o 14º, que é a verdade. Ou seja, os 13 itens, né, no caso são mais agora, né, mas os 13 itens são verdade, aquilo que nós temos que praticar. Então, no caso, ali o 18º item, né, que estava como 14º, ele vai ser como se fosse a união de todos os outros anteriores. Ou seja, tudo isso é verdade. Eu assumo isso como verdade. Então poderia ser um pensar, né? Eu penso, aí eu contemplo, isso realmente é verdade. Eu olho cada item, passo por cada um deles e digo, pá, isso é verdade mesmo. Aí o outro vem coragem. Mas para praticar a verdade, nós precisamos de coragem, porque essa verdade é muito diferente da verdade convencional no mundo. Nós precisamos de coragem para viver coerentemente essa verdade. Então, como ela é muito diferente, a gente precisa de coragem, porque o jeito comum de fazer a gente já sabe. Né? Aí a coragem seria assim, um destemor. Eu faço aquilo porque eu tenho fé, eu acredito, eu estou repousado nessa verdade. Aí, na sequência, vem paciência. Mesmo que nós assumamos essa verdade, tenhamos coragem, nós vamos ter falhas e, portanto, precisamos de paciência. Paciência com nós mesmos, sem julgamento, sem cobrança, apenas refazemos a motivação e seguimos com a prática. E essa paciência, o fato de que nós não vamos nos cobrar nada, converge para a perseverança, que é o último item. Né?
A essa altura, nós nos mantemos simplesmente refazendo a motivação. Perseverança seria assim, a gente refaz a motivação. Cada vez que algo não vai bem, nós refazemos a motivação, arrumamos tudo e vamos seguindo. Dos 17 itens, né, que no caso ali são 20 agora, né, anteriores, os 2 primeiros são de purificação, ou no caso ali, poderia ser assim, motivação, chamata impura, chamata pura, metabávana, também é purificação, de certa forma. Né? O terceiro de liberdade, que já é o Prajnaparamita. A gente vai desconstruindo, né? A gente vai repousando nesse lugar livre que seria já presença. Né? Liberdade, união, né, entre a Prajnaparamita e presença. E os 10 itens seguintes são de construção positiva no mundo, né? Elemento éter, ar, fogo, água e terra, diante do sofrimento dos seres. E os 4 últimos, o caminho da prática. Né? Nós reconhecemos os ensinamentos como verdade, reconhecemos a necessidade de coragem para segui-los coerentemente, de paciência com nós mesmos diante das nossas falhas e a necessidade de manter a perseverança. E com isso, completamos os 17 itens, né, no caso. Na época era 17. Aqui no SEB, nós tratamos esses 17 itens como um resumo do caminho. E cada um de nós está em algum ponto desse roteiro. E é o que nós vamos terminar por cumprir. Até aqui, tornamos claro item por item, subitem por subitem, tentando praticar no nível de paisagem, mente, energia e corpo, superando os obstáculos. Esse é o fio que percorre todas as nossas ações. Nossas ações são meios hábeis, contas pelas quais passa esse fio que estamos percorrendo, e cada um de nós está em algum ponto. Ao final de tudo, surge esse processo livre de ação no mundo, que é a ação baseada na natural confiança. Ela não é baseada em uma confiança reflexiva, pois ela dispensa a confiança baseada em alguma reflexão. É uma confiança residente, natural. A razão disso é que estamos na mandala da perfeição da sabedoria dos Bodhisattvas, auxiliando os seres em meio ao mundo. Esse é o último ponto, e com isso encerramos esse ensinamento sobre o Prajnaparamita. Então ele repassou tudo. Assim. Então já que a gente começou pelo final, então, vai e vem assim, eu vou voltar agora então para essa prática do Prajnaparamita, do modo como ele sugeriu nessa ocasião. Eu quero retomar, eu quero que a gente pegue o roteiro dos 8 pontos e essa seja a nossa prática de fato. Né? A gente viu um pouco disso semana passada, mas agora eu queria passar por essas sugestões de meditação com o Prajnaparamita que o Lama trouxe na época e que por um bom tempo foi a nossa prática e ainda é, de certa forma. Né? A gente não tem mais feito, por exemplo, ele vai falar aqui do quadro de 240 itens, 200 itens. Né? A gente não tem feito desse modo formal, mas é bom a gente ter isso em mente porque isso é super valioso. Né? Não é algo que foi abandonado porque não deu certo, não é isso. Né? É uma coisa que pode funcionar muito. Né? Se a gente tiver essa aspiração, a gente pode olhar, pegar aqui no final da sadhana tem os quadros. Né? A gente pode pegar os quadros e fazer essa prática. Na semana passada eu comentei por alto sobre esses quadros e agora o Lama aqui vai falar com mais detalhe. Né? Mas antes dos quadros tem uma outra forma ainda. Então são várias formas de meditação com o Prajnaparamita. Aí sempre é importante lembrar, né? O que a gente fez antes? Gerou motivação, viu o nascimento do talo do lótus, a compaixão e interesse pelos seres, passou por chamata impura e pura, né? Estabilizou a mente, pacificou as relações com Metabhavana, olhou cada uma das relações, pessoas queridas, pessoas não queridas e pessoas que a gente é indiferente, a gente olhou cada uma delas, fez Metabhavana, para aí poder entrar no Prajnaparamita. É importante saber que a gente precisa passar por isso antes, né? Porque senão aquilo fica incompleto, fica estranho. Pode ficar uma compreensão teórica, ela não fica realizada mesmo. A Metabhavana, os níveis de ação da Metabhavana, elas são não só cognitivas, também energética. Na verdade,
o efetivo seria nesse nível. Isso. Exatamente. Então, quando se visualiza, visualização na metafora é bem importante. Isso. A partir da visualização eu posso compor um quadro de energia. Isso. O Lama até fala assim, se a gente vai lembrar de algum ser para o qual a gente está praticando o Metabhavana, a gente não precisa lembrar com detalhes, assim, né? Tipo, como a pessoa é, será que agora ela está assim, será que... Não precisa, porque senão a gente começa a pensar sobre aquilo, a gente perde a prática. A gente só pensa assim, a gente lembra daquele ser, ouve aquele nome, né? Ou lembra o contexto no qual a gente convive com aquele ser. A gente lembra disso, que energia brota. De modo geral, a energia dos 6 reinos, né? Ou porque a gente está fixado, apegado, a gente quer a pessoa por perto, ou porque a gente quer a pessoa longe. A pessoa, o animal, ou enfim, a situação, a gente tem essa relação dos 6 reinos. Quando a gente faz Metabhavana, e isso inclui nós mesmos, né? A gente está liberando o ser. Liberando mesmo, assim. Né? Então a gente olha, aí a gente vê que o ser tem estruturas kármicas que afloram de tanto em tanto. Aquilo é um problema. Aquilo assim, a pessoa vai passar mal. Né? A gente olha para as nossas estruturas kármicas e pensa, complicado. Né? Aí a gente fica pensando, bom, se eu me liberar de algumas estruturas kármicas, tudo bem. Mas tem algumas que eu não queria me liberar. Assim, eu penso, algumas estruturas kármicas são boas, assim. Por exemplo, dormir, assim. Dormir é uma coisa boa, assim. Chega no domingo, a melhor coisa do samsara é dormir, assim. É de graça, né? E a pessoa vai ficando. Assim, então, ou almoço de família, final de semana, assim. Aquilo ali, o Buda podia liberar, assim. Você pode falar o que quiser, pode... Não tem uma coisa ficar restringindo, assim, pra quê, né? Começa a olhar para ela assim, puxa, entendendo ela no mundo dela, entendendo ela. Quando passa para esse ponto, continua fazendo essa palavra. Sim. Porque aí eu estou entendendo ela, estou conseguindo entender o motivo da situação que ela tem. Não sei se estou conseguindo mudar a pessoa, mas mudar não, mas atingir ela de alguma forma. Mas eu consigo mudar em mim. Então já a maneira de eu olhar já ajuda. É isso, né, Fernanda? É a maneira como eu olho o ser. Eu já começo a olhar assim, com outro olhar mais de compaixão, porque a gente vê que a pessoa está sofrendo. A agressividade dela com a gente é o sofrimento dela. É isso. Porque o que tu pensa, nível de mente, a paisagem onde tu tá, ou seja, o lugar de onde tu vê, e a energia, que é isso que o João Marcelo estava dizendo, né? A fala, a energia, vai, consequentemente, produzir a ação de corpo correspondente. Né? Então, mesmo que tu não queira, né? Eu falo isso para os meus alunos às vezes, assim, né? Tu pode até não ter, os alunos da escola, assim, né? Tu pode até não ter falado nada pro coleguinha, assim, né? Mas quando o outro colega falou, tu riu. Aí só aquele risinho já, né, a pessoa passou mal, assim. Porque daí a pessoa, não, eu não fiz nada, mas eu comemorei que o outro fez. Né? Aí aquilo, com certeza, a pessoa, no caso do bullying, assim, na escola tem bastante isso. Aí que agora tá em voga, assim, as coisas do bullying. Aí a pessoa que está sofrendo o bullying, ela sente aquilo, né? Ela sente o risinho do outro. Né? Agora, se o outro está com aquilo pacificado e se comove, aí eu já vi isso, assim, uma aluna chegando para mim e chorando porque ela via o outro colega sofrer com bullying. Ele não está mais aguentando. E de fato esse menino saiu da escola, assim, não aguentava mais. E ela chegou para mim assim, só eu e ela, assim, ele não está mais aguentando. E ela começou a chorar, assim. E com certeza aquilo, ele sentiu o apoio dela.
Sentir o carinho dela, assim, a proximidade. Né? Então é um pouco isso mesmo. A gente modifica nossa energia, né? Nosso coração aquece, nível de energia a gente muda. Quando mudou o nível de energia, provavelmente o nível de mente de paisagem muda também. Às vezes não, mas às vezes muda. Aí quando muda esses três, o nível de corpo é uma consequência. Aí naturalmente tu não vai falar nada de... Não vai nem fazer um gesto assim. Que vai estar estável. Né? Então metabava dá estabilidade também. Eu não queria fazer metabava para essa pessoa. Eu não quis. Aconteceu uma situação, a pessoa me falou de política, não sei o quê. Ela gosta de assuntos, vamos conversar sobre esse assunto, né? Ela gosta. Aí um dia ela estava comentando, eu fiquei conversando, e ela gritou, basta desse assunto. Eu fiquei parada olhando assim, tipo, eu não fiquei brava, eu só fiquei assim, nossa, uma tá focada com alguma coisa, nossa, agressiva, alguma coisa nela tá incomodando. Sim. E ela soltou comigo, assim, tipo, você foi a moeda da vez. Então assim, eu só fiquei olhando assim, eu não troquei de assunto. Ignorei assim a relação dela de gritar. Ignorei totalmente, assim, troquei de assunto automaticamente, conversei suavemente e a coisa se dissipou. Foi uma coisa muito assim, tranquila. Parece que eu olhei para ela e olhava assim, tipo, nossa, a agressividade não é para mim. Está incomodada com alguma outra coisa e me soltou. E depois eu me acabar, aí depois sim, teve essa situação, que eu vivenciei que me acabar na tela. E a coisa se pacificou de uma maneira muito tranquila, assim. Ela voltou a falar no assunto, porque ela gosta desse assunto, ela é engajada nessas coisas. E é um assunto que ela sempre puxa, então tipo, não vai, então vamos conversar porque ela já está mais calma, né? Mas depois instantâneo, assim, a reação dela e a minha compreensão dela foi uma coisa na hora, eu fiquei assim, espantado, mas depois eu não, já entendi o que está acontecendo. E isso vai me ajudando muito de ver no momento que a coisa está, antes de ser responsiva, de chegar e não, eu só deixei, acalmei, aí veio uma cidade de troquei de assunto. Sem esquisinhar, porque eu acho que ela veio pronta para uma discussão. Ela estava querendo alguma coisa, né? E uma vez eu briguei, mas eu disse assim, você está querendo brigar, mas aqui tu não vai encontrar briga. Ela, não vou brigar contigo, vai brigar sozinha. E deixei a situação, às vezes, dessa maneira fica mais tranquila. Uma maneira de pacificar sem me envolver. Eu acho que a meditação nesse sentido me traz mais paz, né? O Prajnaparamita ele produz essa paz mesmo. Que a gente fica. A gente não fica com menos dívidas assim. A gente não tem que ficar explicando nada. Nos pacifica. Né? Sobre essa base, eu acho interessante olhar e quando eu estou fazendo eu penso na pessoa e automaticamente quando eu penso, desejo autonomia, vem uma ideia pré-concebida na minha cabeça que seria a felicidade dela. E aí nesse momento eu me dou conta que não, né? Que não existe ideia pré-concebida. Sei lá, por exemplo, penso no meu irmão, que seja preguiçado, ele tem que parar de querer controlar minha vida. Sabe? Tipo isso, assim. E aí, o Prajnaparamita também traz essa ideia, assim, né? De que a lucidez é lucidez, não tem a ver com tristeza. Aí eu começo a ver que o que muda é o meu olhar, eu tenho que querer que a pessoa seja nada que eu tenho que ela tem um interesse. Pra mim, o Metabhavana serve pra isso. Eu fico nesse sentido, tipo, eu não tenho que esperar nada dessas pessoas. Só que elas se unindo. Sim. Isso é bonito. Ele fica fazendo controle, né? Para ele é bom isso, automaticamente está controlando também. E aí você não muito bom. Aí as pessoas te cobram que eu também não tive. E aí você começa a brincar e dizer, o que a gente
conversou? Eu estava falando com a minha mãe. Eu não sei o que a gente conversou. Eu queria que você mudasse, eu também queria mudar. Então agora, aceita, né? Tipo assim, tem, entendeu? A gente fica a vida inteira assim, eu tenho que mudar, porque eu tenho que não acreditar, eu mudei. Sim. E agora eu acho estranho, tipo assim, deixa eu fazer isso? Não, eu vou esperar. Como assim? Não, eu vou esperar. Sim. Vou dar tempo. Aprender o tempo do outro, entendeu? Calma. E eu assim, tipo, mas como assim? Tipo, eu não queria que eu mudasse. Eu disse, então, mudei. É difícil para a pessoa te ver diferente também, né? Ainda mais no caso de família, assim, não vê muito diferente, né? Vê como sempre foi. Aí como ela começa a ver uma outra mudança, ela faz assim, tipo, será que vai durar isso? Não vai durar. Desconfiado, né? Mas as pessoas mais próximas são as melhores para isso, né? Elas vão sempre duvidar. Aquilo é um controle de qualidade, assim. Que a pessoa dá uma olhada assim, irmão, né? Marido, esposa, assim. Dá uma olhada. Com certeza. Iluminado esse aí? Tá devendo pensão? Iluminado, tá bom. Então. Não lava nem as cuecas, né? Se iluminar, um negócio assim. Muito bom, né? Mas aí então tem isso, né? A gente passa por essas etapas anteriores e aí a gente chega no Prajnaparamita. Aí esse item que o Lama vai comentar agora. Então, qual seria o obstáculo sutil que está atuando, que faz as dificuldades ressurgirem? Esses processos aflitivos internos, as inteligências aflitivas e negativas que vão se traduzir em problemas, surgem a partir da compreensão de que o mundo, na sua aparência, é sólido. Nós olhamos para as coisas e internamente surge esse diálogo. Bem, o budismo é ótimo, a meditação funciona, mas eu queria ver o que o Buda faria com a minha sogra, porque enfim ela é concreta, ela é real. Eu queria ver o que o Buda faria com a minha conta bancária ou com a execução das minhas dívidas pelo cartório. Como é que o Buda resolveria isso? Né? Os nossos problemas vêm disso, né? A gente dá realidade para as coisas. Né? A nossa tendência é olhar as coisas como concretas, reais, o mundo verdadeiramente como ele é, e separar isso do mundo ilusório, do mundo puro dos Budas. Né? São coisas separadas. Né? A gente vem aqui na prática, que é maravilhoso, mas ali fora é perigoso, a gente vai voltar para casa, que não tem essa realidade. Né? Quando nós meditamos em uma sala de meditação, parece que um outro mundo se abre e dentro desse outro mundo as nossas ações serão naturalmente puras. Ao passo que quando saímos da sala de meditação, vamos para o mundo real e esse mundo é realmente complicado. O que o Buda faria com isso? Podemos pensar. Naquele tempo estava tudo muito bem. E, aliás, o Buda deixou o esposo, os filhos e foi para o meio da floresta. Assim a coisa fica fácil, não há problema. Eu queria ver ele no mundo de hoje, na floresta de Curitiba, no caso que ele estava dando, na floresta de Porto Alegre, assim, no meio dessa complicação. É por isso que a nossa sala está bem perto da rua aqui, para a gente sempre lembrar que os carros passam e a gente fica lembrando que tem complicações aí. A impermanência passa. Se a nossa forma de olhar é essa, então nós precisamos do Sutra do Coração. A gente fez há pouco a gente fez a prática. Né? Ainda que tenhamos avançado, falta alguma coisa. Precisamos superar o obstáculo que nos faz considerar que aquilo que está diante de nós é sólido, real, denso. Nesse ponto, nós vamos retomar o nível de visão, quando Chenrezig surge e percebe que as pessoas conseguem meditar, mas seguem aprisionadas a um tipo de visão. Então, o Chenrezig, no caso, ele está especificamente falando do Sutra, né? Porque Avalokitesvara é o outro nome de Chenrezig. Que ele vai fazer essa pergunta, né? Aliás, ele vai responder para o Shariputra, né? O Shariputra vai perguntar e ele vai responder. Então, Chenrezig vem e ouve o que as pessoas estão falando. Elas falam sobre a solidez das formas, solidez das sensações, das percepções, das formações mentais, das identidades, das consciências, ou seja, dos 5 skandhas. Né? Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Ele fala as pessoas falam da solidez disso. Né? Aquilo é real. As pessoas consideram tudo isso sólido.
Então Cserezig para e vê. Isso não é sólido. Forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, todos os dharmas são vacuidade. Os dharmas com letra minúscula, né? Todas as formas, todas as aparências são vacuidade. Vida e morte são vacuidade. Existe uma natureza, que é a vacuidade, que está além de tudo isso. Então, essa vacuidade ela está além de vida e morte. Ela vai estar além desse ponto. Nesse ponto, se vocês tiverem dúvidas, voltem ao aspecto de visão. Aspecto de visão, não é de visão, tá? É de visão. Aqui entra o Prajnaparamita, que retira a solidez daquilo que nos circunda. E a partir do Prajnaparamita nós vamos ter várias compreensões. A primeira é a vacuidade que retira a solidez. Depois, nós temos a compreensão de que essa vacuidade tem uma qualidade luminosa. Ela constrói a realidade. Então, o primeiro aspecto de Prajnaparamita é desconstruir. E o segundo aspecto é ver o surgimento. Então, as duas coisas elas têm que andar juntas. Se a gente só desconstruir, a gente fica nihilista, né? Nada existe. Né? Mas a gente vai ver a vacuidade, mas vai ver como aquilo brota. Né? Que é o caso dessa sala aqui. Né? A gente olha, só paredes. Né? Aqui foram várias coisas, né? Aconteceram aqui dentro. As paredes são as mesmas. Quando a gente mudou, né? A gente não derruba tudo, a gente constrói paredes que são paredes de templo. A gente vai numa loja, tem uma categoria lá, templo, tinta de templo, tinta de sala de meditação. Não tem isso, não. Se pegar ali o pozinho da moer, né, botar no microscópio, não vai ver o Prajnaparamita lá sentado assim no átomo. Não tem, não. Então, a gente constrói com o olhar. Então, é vazio, mas também é luminoso, também tem a construção, também está operando. Tanto que a gente não consegue atravessar a parede, né, por exemplo. Ela está aí, ela está sólida. A gente olha, bom, aquilo está operando. Mas como que aquilo opera? A gente vê o surgimento. Essa que é a prática. Né? Como se fosse uma convergência. É. A faculdade e a luminosidade são convergentes. É. Quando nasce a faculdade, vai nascer a luminosidade. Elas são não nascidas, né? Porque quando brota aquilo, brota sujeito e objeto juntos. Aí da forma, com a forma a gente percebe a vacuidade. E da vacuidade brota a forma. E aí nós vamos ver que dentro dessa vacuidade não há pressupostos. Isso é um ponto interessante. Né? Não há estruturas cognitivas nem emocionais que estejam presentes originalmente. Então tem uma palavra para isso que é noumena. Acho que é uma palavra em Pali até, se não me engano. No Sutra do Diamante tem isso, né? Que é... noumena. Nonema? No Sutra do Diamante tem isso, né? Que são essas estruturas, que é uma noção que predominava na época também. Né? Que é como se fosse assim, tem uma alma universal e tem marcas, tem pontos que estão... Aquilo ali é a essência do amor, por exemplo. Ou a essência do perdão, ou do ódio, ou da raiva. Então é como se aquilo tivesse fixo e as coisas brotam dali, né? Mas não é nem isso. A vacuidade vai desconstruir inclusive isso. Né? O Prajnaparamita vai ver a vacuidade inclusive desses pressupostos. Não tem nada ali. Isso é interessante, né? Elas são todas construídas posteriormente, elas são construídas a cada momento. Elas são construídas ao mesmo tempo, né, que surge o sujeito e surge o objeto, no mesmo fenômeno. Nós vamos estudando isso até o ponto em que ultrapassamos o próprio caminho, com as 4 nobres verdades, o nobre caminho de 8 passos. Então, no próprio Sutra do Coração, vocês vão ver, né, que o Buda vai falar, né? Aliás, Avalokitesvara, sob o poder, né, com o poder do Buda, ele vai dar essa resposta. Né? Não tem sofrimento
que seria a primeira nobre verdade, não tem origem do sofrimento, a segunda, não tem extinção do sofrimento, a terceira, e não tem um caminho, a quarta. Não tem. E não tem sabedoria também. E não tem realização. E não tem não realização. Estou perdendo tempo, né? Eu achei que eu ia encontrar uma coisa assim, real, né? Que ia realmente acabar com tudo, né? Mas não tem, né? O próprio budismo vai ser abandonado. Isso eu acho maravilhoso, assim. Já entra com a porta de saída, né? Então não vai ter nenhum nobre caminho de 8 passos. Então o caminho inteiro não está aí. Na vacuidade. Não quer dizer que ele não opere. Não quer dizer que os seres, né, nós, estamos vendo as coisas, a gente precisa do caminho. Mas originalmente ele não está em algum ponto no cosmos, assim, como se estivesse lá, eu vou lá, alcanço o caminho está lá. Não tem isso, né? Ele é construído. Porque ao contemplar a realidade tal como ela é, nós vemos que o próprio caminho, com todos os ensinamentos, também é uma construção que brota dessa vacuidade, que enfim é o Buda primordial. A gente pode pensar, bom, então agora encontraram Deus, né? Buda primordial está em algum lugar, eu vou lá e encontro ele. Aí nem isso, assim. Mas o Buda primordial é o quê? É um nome. É um nome que a gente dá para esse poder de construir as realidades. Então é como se diz assim, que nem os Budas podem nomear o que seria isso, né? Então, os mestres, eles nomeiam, eles dão o nome de Buda primordial, natureza primordial, porque os seres precisam ouvir algum nome, assim. Senão a gente... O Lama... Não sei qual o retiro... Foi no retiro agora de inverno que eu estava... Eu não estava na ocasião, mas eu estava ouvindo depois. Acho que em algum momento ele fala isso, né? Quer dizer, a gente fala porque a gente tem que falar alguma coisa, né? Porque senão seria assim, ó, o som primordial, né? Mas a gente transforma aquilo em algum significado e diz, isso é alguma coisa, Buda primordial, uau! Né? Aí a gente pinta, né? O próprio Prajnaparamita, que agora está representado ali nesse quadro, é um pouco estranho, assim. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ouvir o Lama falar do Prajnaparamita, eu por um longo tempo eu ouvi ele falar a inteligência Prajnaparamita, a gente repousa nessa inteligência, a gente vê com esses olhos, né? E aí depois o templo foi pintado, né? Eu conheci o templo antes de ser pintado. O templo foi pintado e aí surgiu essa deidade. Eu disse, nossa, o Lama falou que era Prajnaparamita. Eu achei aquilo estranho, assim. Porque é estranho falar do Prajnaparamita como uma deidade, né? Como algo que tem um corpo, né? Duas pernas, 4 braços, né? Um braço está segurando o Vajra, outro braço está segurando o texto do Prajnaparamita. E os outros 2 estão em postura de equanimidade. Aí é um pouco estranho. Mas o que é uma linguagem, né? A gente visualiza. Se a gente fizer a prática bem, talvez nem precise disso, né? Mas como a gente precisa um pouco, então a gente faz a prática, visualiza e aí se faz bem mesmo, libera, né? É por isso que no final da prática do Vajrayana, a deidade se dissolve no praticante. Se dissolve como se fosse... Não tem dualidade. É a mesma coisa. Se dissolve em mim, se dissolve no praticante. Então, compreendendo esse processo, nós entendemos o que se chama visão. Mas nós precisamos aprofundar essa visão. E como nós vamos aprofundar a visão do Prajnaparamita, nós vamos também pensar, contemplar e repousar sobre cada linha do Prajnaparamita, que é o Sutra do Coração. Essa é uma prática, né? Então ele tá explicando essa prática. É um tipo de meditação, do início ao fim. E esse é um outro tipo de meditação. E quais foram as meditações que nós vimos até agora? Então ele está retomando, essa parte que eu pulei, ele está retomando, fazendo um resumo agora. Seria assim, nós vimos pensar, contemplar e repousar sobre as 4 nobres verdades, sobre os 4 pensamentos que transformam a mente e sobre os 8 passos do nobre caminho. E depois de compreender isso, nós praticamos a meditação em silêncio, tentando ultrapassar a responsividade, que é a shamatha.
né? Foi nesse ponto. E no final do processo da meditação em silêncio, nós descobrimos que ainda tínhamos obstáculos, como se o karma taticamente recuasse. Né? Shamatha é isso, né? A gente faz shamatha. A gente só não está olhando para as aparências, mas o karma está lá. Ele deu uma recuada, assim. Ele está esperando. É como o Lama fala assim, Maharaja está aguardando. A gente pensa, maravilhoso, está aqui. Ninguém me perturba, né? Aí o Maharaj está esperando. Quando é que ele vai sair disso, assim, né? Sai, bota o sapato, assim, né? Aí a primeira palavra meio estranha que a gente ouve, desaba toda a prática, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim. Acho que vocês não, né? Todo mundo tá bem aqui, assim. Tu falou agora das mãos na terapia. Agora pensa numa mulher. A gente não costuma muito, o Lama não fala muito sobre isso. Mas não sei o que dizer sobre isso. Eu acho interessante a ideia de meditar assim. Mas eu noto que às vezes cansa mais também. O contrário, então. Ele exige mais do corpo, né? Assim, é melhor, tem algo assim que eu acho. É mais um mudra, né? Realmente é uma postura, porque tu não deixa repousada no colo, né? Tu deixa que meio encosta logo abaixo do umbigo e mantém assim. Esse é um mudra muito usado no Zen, né? Então o Lama, quando ele trouxe essa postura, ele trouxe do Zen. É o mudra de Amitabha, né? Equanimidade. Então, Amitabha é o Buda da luz infinita. É o Buda que emana todos os ensinamentos, todas as práticas. Né? Ele emana os outros Budas. Né? Então, dele brota isso. Né? Ele o Buda primordial é quase a mesma coisa. Assim. Então, a gente poderia dizer assim, poderia ser uma conexão com o Amitabha. Mas não precisa ser uma coisa assim tão cósmica, né? A gente pode pensar assim, é um pouco isso que tu falou, né? Como exige mais, se eu tô com sono, pode ser uma boa postura, né? Eu fico assim, aí quando eu tô com sono, a mão começa... Para manter eu tenho que voltar, né? Pra cá. Inclusive porque a gente não aperta, né? Os dedos, a gente mal encosta. Segura as asas de uma borboleta. Sem matar e sem deixar ela escapar. Eu acho interessante, mas tipo, ninguém faz. Aí eu fico até com vergonha, sabe? De fazer. Eu saio lá fazendo. Eu acho bem legal a ideia. Assim. É que dá mais cara de meditante, assim, né? Quase iluminado. Assim. Mas, de fato, o Lama, ele faz assim, né? Sobre os joelhos, e a gente acaba fazendo também, né? Eu alterno às vezes, assim, mas eu realmente faço mais sobre os joelhos. Eu não tenho, assim, uma recomendação do que seria melhor, não tem nada, assim. Sobre os joelhos parece mais de preguiçoso, assim, né? Tipo, põe sobre os joelhos, né? Mas é que exige músculos diferentes, né, do corpo. O corpo ele precisa se ajustar de forma diferente conforme Não sei, tu pode alternar, pode experimentar um pouco assim. Até porque a meditação é super entediante, né? Aí, vamos mudar um pouquinho, né? Faço assim. Aí dá uma novidade assim pra mente. Mas não tem muita... Não muda muita coisa. Né? Mas é um pouco isso. Se a gente acostuma a meditar de um jeito, a gente vai fazer de outro, a nossa mente dá uma... Como é que é mesmo? Aí pra complicar mais um pouco, né? Aí se diz assim, que a gente deveria... no Zen, a gente deveria imitar o Buda. Com as pernas e as mãos igual. Assim.
Aí no tibetano diz assim, a gente deveria espelhar o Buda, porque a gente não é o Buda ainda. Então a gente faz com a perna trocada, olha para o Buda, faz com a perna trocada e faz com a mão trocada. Aí tu começa a fazer assim, aí imagina lá pela cima tu faz assim, né? Aí fica um pouco estranho, né? Deixa eu dar uma olhada assim, pra tá estranho. Porque o nosso corpo ele acostuma, né? Ele vai no ponto que... O Buda tem um lado, a perna direita na frente e a mão direita sobre a esquerda. O Buda Amitabha, né? Sobre as mãos, lá no início, quando a gente vai fazer yoga, assim, que a gente fica pranayama, relaxado. E mulheres com a mão esquerda em cima, homens com a direita. Tem uma função, né, das energias. Sim. Tem isso também. Se a gente quiser complicar, assim, é sem fim, né? É sem fim, né? O samsara, assim. Então, no final do processo da meditação em silêncio, shamatha, nós descobrimos que ainda tínhamos obstáculos, como se o karma taticamente recuasse para aparecer em outros momentos. E o que nós precisávamos então era do Sutra do Coração. Com ele, diante dos vários surgimentos, em vez de empurrarmos tudo para longe, nós chamamos as experiências e usamos um olhar mágico, e aí tudo perde o poder. Assim, ao invés de pensarmos nos vários surgimentos como obstáculos que precisamos afastar, nós olhamos para eles como quem degusta algo especial, e aquele tipo de ilusão cessa. Isso é interessante, né? A gente degusta o obstáculo. Está surgindo, como é que surge, né? Para poder fazer isso, nós precisamos entender linha por linha do Sutra do Coração e ativá-lo, porque nesse momento o Sutra do Coração ainda é um conjunto de palavras. Nós precisamos pensar, contemplar e repousar para que ele ganhe vida. E aí sim nós temos o Sutra vivo. Portanto, não pensem que é perda de tempo pensar, contemplar e repousar linha a linha, palavra por palavra, em cada expressão do Sutra do Coração. Esse é o processo pelo qual aquilo vai se tornar vivo e com a capacidade de operar. Quando o Sutra se torna vivo, com a capacidade de operar, o mantra faz sentido, pois o Sutra todo converge para o mantra. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Se o Sutra for apenas um conjunto de palavras, o mantra também será um conjunto de palavras e não terá nenhum poder. Mas se o Sutra se tornar vivo, o mantra também se tornará vivo. Então esse é um tipo de meditação. Está sugerindo isso, né? Deixar como tema de casa, assim. A gente podia fazer agora, assim, como uma contemplação, mas vocês podem fazer em casa, assim, fazer. Se vocês quiserem, eu posso, não sei se todos têm. Acho que tu não tá no grupo do WhatsApp, né? Posso também te incluir. Tu tem WhatsApp? Posso te colocar depois. Acho que o recente tá, né? Acho que o Macarene também não tá. Não tem WhatsApp, né, Macarene? Não, né? Mas eu posso enviar para vocês o Prajnaparamita. O Sutra do Prajnaparamita eu posso enviar. Daí fica como um tema, assim, de prática. Colocar o Sutra e linha a linha contemplar. Pensar, contemplar e repousar. Posso enviar para vocês depois. Então, essa é uma meditação. Né? Agora a meditação com o mantra. Ele vai explicar outra meditação. Quando nós olhamos para as coisas e dizemos Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. A gente olha para cada uma das coisas, todas as coisas se dissolvem. A visão muda, a nossa experiência muda. Se o Sutra não estiver vivo, nós podemos recitar o mantra, mas nada acontece. Eu ainda acho que acontece, assim, mesmo se a gente não entende. Mas isso é outra coisa. O Lama sou eu. A gente precisa entender. O que ele quer dizer? A gente tem que entender o mantra. Entender o que está sendo dito. Essa é a diferença. Nós precisamos ouvir os ensinamentos e contemplá-los com cuidado.
Quando o ensinamento se torna vivo, o mesmo acontece com o mantra. Mas isso pode funcionar por um tempo e depois pode se perder outra vez. Isso é uma coisa um pouco... A gente fica um pouco triste, né? Porque a gente pensa, mas funcionou aquela vez, por que agora não está funcionando? Né? Parece que faz a mesma coisa, tudo igual, assim, aquilo não funciona. Então nós precisamos praticar e sustentar essa visão. Então não funciona porque a gente não está estabelecendo a visão ainda corretamente. Né? Aquilo está mais ou menos. A gente um pouco entende, um pouco não entende. A gente é arrastado para outras visões. Visão do samsara, né? A gente é arrastado. Desse modo, vamos descobrir o poder do mantra como algo verdadeiramente vivo e estável. E quando o poder do mantra surgir, nós poderemos testá-lo. E a melhor forma de vê-lo surgir é na ação. Com o poder do mantra, podemos localizar as mandalas onde estamos presos. Então, na época, ele usava essa expressão, as mandalas, né, com letra minúscula. Mas seriam as bolhas. Né? As bolhas onde estamos presos. Contemplar os nossos vários níveis de ignorância. Por exemplo, recitando o mantra, nós olhamos para a nossa vida comum, para a nossa identidade e para o sentido que atribuímos à nossa vida de um modo geral. É bem provável que na terceira recitação já nos demos conta de que perdemos tempo. Nós temos a sensação de que construímos artificialidades e ficamos presos a elas por um tempo vasto, tudo praticamente sem sentido. É como quem passou uma semana vendo televisão e de repente diz Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha e nada daquilo faz mais sentido. Só passa Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Perceber esse sem sentido do samsara é crucial, assim, muito importante. Olhando a própria vida dessa forma, percebemos que durante muitos anos apenas saltitamos de um lado para o outro, mas não fomos a lugar algum, nada aconteceu. Nós olhamos as nossas mandalas, né, nossas bolhas, os mundos que criamos e por onde nos movimentamos, e ali não encontramos muito sentido. Por outro lado, ao olharmos tudo isso, pode ser que também localizemos as inteligências dos Budas, ações virtuosas. Por exemplo, eu fui compassivo, eu fui amoroso, eu cuidei das pessoas, eu tentei seguir um caminho que em alguns aspectos foi útil, em outros não. E nós também localizamos esses méritos. Então a gente localiza que a gente perdeu tempo, mas a gente localiza que também a gente ajudou, né? Também a gente avançou um pouco. Né? Ao percebermos as nossas bolhas, as nossas visões de mundo, de novo contemplamos a noção de Dharmata, esse espaço do Buda primordial, que permite o surgimento das limitações, dos lokas. Né? E tem essa expressão, dentro de Alaya Vijnana tem os lokas, que são, a gente pode chamar de bolhas também, né? Mas os lokas eles são um pouco mais amplos. Né? Então tem aquela região que a gente está olhando, a gente olha só daquele modo. Né? Nós compreendemos o surgimento das limitações dos lokas de Alaya Vijnana, como já foi descrito. Ao olhar esses mundos, nós vemos o nosso próprio mundo e chegamos à conclusão de que é um mundo realmente estreito e de que estamos presos a ele por um tempo muito longo. A responsividade é o que nos aprisiona e nós atribuímos um sentido sólido a todas essas realidades. Então, a prisão não vem da coisa. Isso é importante. A prisão não está na coisa. Não é assim, uma coisa super sólida, a outra não é. A prisão vem da responsividade. Porque aquilo pode ser uma coisa horrível. O Lama dá esse exemplo no livro Meditando a Vida. Acho que é no Meditando a Vida, né? Que ele diz assim que ele acompanhou uma diretora de um hospital psiquiátrico. Então, Meditando a Vida, né? Então, a diretora do hospital psiquiátrico foi mostrar assim, a ala masculina, a ala feminina, né, para o Lama. Né? Aí o Lama achou aquilo, nossa, impactante, né? Então, na época, acho que ele já era Lama também, ou não era, não sei. De toda forma, assim, ele descreve como se fosse, ele vai descrever aquilo uma coisa horrível, né? As pessoas se batendo, se mordendo, se machucando, né? Gritando, aquilo um pouco... E aí terminou a visita, assim, ela sentou com o Lama, ela disse, eu não consigo ficar um dia sem vir aqui. Eu me energizo aqui, eu me sinto bem, podendo ajudar essas pessoas. Né? Então, aquilo podia ser super denso, sólido, horrível, mas ela
ela não reagia da forma que nós reagiríamos, né? Um jeito comum, assim. Nós, eu digo assim, de modo geral, né? Poderia olhar aquilo. Aí tem pessoas que têm conexão, né? Olham aquilo, se sentem bem, não? Essas seres eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Aí a pessoa se energiza com aquilo. Né? Então é a responsividade que nos aprisiona. E nós atribuímos um sentido sólido a todas essas realidades. Com isso, nós estamos olhando as bolhas da ignorância, as bolhas dos locas, da roda da vida, e mais especificamente da secção da roda da vida em que nós estamos vivendo. Eventualmente, nós podemos reconhecer que vivemos no reino dos fantasmas famintos, ou no reino dos seres invejosos, ou da infelicidade. Nós podemos descobrir o reino onde operamos predominantemente. Essas constatações não são tomadas como sendo nós mesmos. Isso é importante, né? Não diz assim, eu sou uma pessoa raivosa, não tem jeito. A pessoa pensa que está presa naquilo. Ou eu só... Como se eu só conseguisse me sentir existindo se eu faço tais coisas. A gente não é aquilo. Mas aquilo é um obstáculo que pode ser ultrapassado porque ele não é sólido. Um obstáculo, vamos dizer assim, é um nome temporário que a gente dá para uma coisa que, na verdade, é um ornamento da natureza primordial. É um nome temporário, a gente olha aquilo. É um obstáculo agora, mas pode ser ultrapassado, não é sólido. Bem da natureza livre. E pela primeira vez, nós olhamos para os nossos obstáculos com o poder do mantra. Isso é extraordinário. Vocês poderiam guardar isso no coração, assim. Se a gente esquece, a gente tatua assim. Aí quando esquece, olha. Se pelo menos não me entende, pelo menos está aí, né? De algum modo. Porque assim, isso é extraordinário. Olhar com o olhar do mantra é extraordinário. De modo geral, a gente olha com o olhar comum. Né? Ações utilitárias. O mundo nos serve para alguma coisa. Tais pessoas fazem tais coisas e eu me beneficio disso. Tais outras pessoas fazem outras coisas, eu me prejudico com isso e eu preciso acabar com aquilo, prender, matar, fazer alguma coisa. Então as ações utilitárias no mundo são essas. Agora a gente pega um mantra. Né? Olha para cada um. Coisas que a gente adora, coisas que a gente odeia, coisas que a gente é indiferente, que é a maioria delas. Né? Olha o olhar do mundo. E aquilo vai desaparecendo. Então, nós descobrimos que eles não são sólidos. Eles não precisam nos aprisionar. Nós podemos ultrapassá-los. Esse é um nível de prática com o mantra. Então, um exemplo, assim, a gente poderia dizer que foi a mudança para cá, por exemplo. Se a gente tivesse achado que é uma coisa sólida os obstáculos que a gente encontrou para vir para cá, a gente teria parado. Mas aquilo não é sólido. Então esse lugar não é para sempre uma coisa só. E isso quer dizer, inclusive, que provavelmente assim, não vai ser para sempre a sala do SEB. Não quero preocupar ninguém, a gente acabou de mudar, né? Devia estar tudo bem, assim, né? Mas é a realidade. Né? A realidade não é sólida. Então, para vocês terem uma ideia, a gente ficou acho que cerca de 2 anos procurando. Por razões diferentes, né? No começo era para economizar e depois foi para gastar mais, né? Porque dobrou, triplicou o valor. Estamos pagando muito pouco, a gente não está gerando méritos. Vamos pegar um lugar que a gente gaste mais, aí tem que reunir a sanga, né? Aquilo dá um outro gás, assim. De fato foi o que aconteceu, né? E a gente não desistiu, né? A sanga não desistiu. Isso foi maravilhoso, né? A sanga foi adiante. Né? Então isso é ver os obstáculos não são sólidos. Isso é maravilhoso. Né? Então isso seria outra prática, recitar o mantra. Aí uma outra agora que o Lama vai sugerir é recitar para os seres dos 6 reinos. Nós podemos também, de um modo prático, trabalhar com o mantra focando os 6 reinos da roda da vida. Então, a prática de antes foi assim, o mantra diante das bolhas. Agora também é o mantra diante das bolhas, mas assim, de uma forma mais específica. Bolha dos reinos dos infernos, bolha dos fantasmas famintos, bolha dos animais.
Então a gente trabalha com o mantra focando os 6 reinos da roda da vida, um por um. Por exemplo, quando nós contemplamos o reino dos deuses, nós estamos nesse reino, estamos na verdade contemplando as nossas estruturas do reino dos deuses. Seria assim, diante daquele telefone último modelo, assim, eu vou me sentir poderoso, né? Então, não é sólido, com certeza, né? Ou diante daquele ser maravilhoso que eu encontrei num centro de Dharma, recitando um mantra. Aquele ser também não é sólido, não é fonte de refúgio. Aí, diante daquele ser que fala de política e eu não concordo com as opiniões dele, eu quero derrubar ele nas próximas eleições. Aí reino da inveja, assim. Aí diante daquela situação assim que eu vou trabalhar, vou compor o meu currículo, né? Aí ao final do mês eu vou ganhar um tanto, assim, eu vou poder financiar aquela casa, financiar. A gente faz reino dos humanos, né? Aí assim vai indo, todos os reinos, a gente pega todos. Né? Animais, né? Aí domingo, churrasco com a família, aí dormir o dia inteiro, perda de tempo, né? Com certeza. Melhor acordar cedo, ver a lua nascer no horizonte, meditar com a aurora, assim. Bem, muito melhor, né? Aí os seres estão lá, comendo, dormindo, se fartando, tá todo mundo roncando e a gente tá assim, Aí se a gente dorme com o ser amado do lado, assim, é maravilhoso. Né? A gente acorda de madrugada, o ser tá roncando e babando. Assim. Inclusive as meninas, né? Aí tá lá assim, a gente olha pro lado, assim. Pobre ser, tá dormindo. Mergulhado no reino dos animais. Daí a pouco dá sono, né? A gente, não posso dormir. Os seres estão sofrendo. Aí assim vai, né? Aí quando a gente lembra do ser, assim, que tá longe, dá uma carência, uma dor, assim, uma saudade, né? Dá uma fome, assim, às vezes, né? Aí fantasmas famintos. Aí a fila quando tem retiro com Alan Wallace, assim, né? 200 pessoas, né? Aí a gente é o último da fila, né? A gente pensa, não vai sobrar pra mim. Né? Lasanha, aquela lasanha de berinjela, não vai sobrar. A gente oferece dos seres. Né? A melhor forma de oferecer, de acabar com o fantasma dos famintos é oferecer. Né? Aquilo não é meu, assim, eu não preciso daquilo. Minha natureza é livre. Aí chega diante do buffet, assim, né? Aí percebe a natureza livre, né? Se é livre mesmo, né? Faz pra cada um. Assim. Só a recomendação, assim, no buffet não façam em voz alta, né? Porque às vezes soltam umas... Né? A defesa sanitária não vai gostar, assim. Aí não dá, né? Aí reino dos infernos também, né? Aí surge aquele ser na nossa mente e a gente pensa, fui arrastado, quero matar, né? Aquelas convicções políticas assim que hoje eu ouvi assim, né? Você gostaria de uma escuta, né? Uma pessoa oferecendo para outra, né? Você gostaria de uma escuta a respeito de como você se sente diante de um certo, não vou nomear assim, né? Um certo político que gosta de atirar, assim, por exemplo, né? Que é a favor do porte de armas. Né? Aí a pessoa diz assim, eu não queria uma escuta, eu queria uma escopeta, né? Que eu mato de volta. Né? Aí, aquilo não deu certo. Né? Aí, bom, tu vai devolver do mesmo jeito? Né? Não dá. O ser é um ser livre,
né? Ele tem ideias, quando ele vê uma arma, o olho dele brilha. Sim, no karma que as pessoas estão jogando. Tipo, elas próprias. Que já estão prejudicando milhares de pessoas. Isso é comovente, né? Comovente. Aquilo, por um longo tempo, eu fiquei comovido com o Muammar Gaddafi, assim. Não sei se vocês lembram dessa situação. Ele assim, provavelmente por algum tempo, talvez até longo, ele tinha poder, ele era assim, ele fazia, acontecia e estava bem, assim. A gente poderia dizer, bom, ele não estava sofrendo, mas o sofrimento, que é como tu disseste, assim, o karma que ele está gerando, o sofrimento ele vem depois, né? É como se ele tivesse latente. Isso é o sentido de dukkha, né? Porque o ser ele está bem, ele está poderoso, mas é como assim, Maharaja está só aguardando. Quando aquele karma se extinguir, e no caso do Muammar Gaddafi foi claro, se extinguiu, ele não tinha aliados, não tinha ninguém para ajudar ele, né? Ele foi linchado pela população. Aquilo foi horrível, assim. Eu fiquei comovido, assim, eu fiquei doendo, assim. Saddam Hussein? Pegaram ele escondido. Um buraco. Um buraco. A pessoa mesmo construiu o próprio inferno. Nossa, uma Bin Laden. Então aquilo assim. Ele gerou carga para tanto para os americanos quanto o próprio Bin Laden gerou para as pessoas. Porque também quem foi lá buscar e matar ele também gerou. Ficou uma coisa meio. Também uma agressão. Está respondendo uma agressão. Você tem um karma coletivo, assim, né? Nesse sentido, por exemplo, os Estados Unidos jogaram aquela bomba no Japão. Lá, né, Hiroshima, né? Todo mundo joga o sofrimento muito grande. Isso gera um karma dos americanos, do povo americano, né? E vocês poderiam comentar isso? Assim, vai depender de como cada um vê também, né? Porque, por exemplo, eu não precisaria dizer que é para o povo americano como um todo, né? Mas poderia ser assim, as pessoas, os seres que olham para aquilo e comemoram, acham que aquilo é uma coisa boa, aí eles assumem o karma. É como se eles enlaçam aquilo e aquilo tem consequências. Agora, os seres que olham para aquilo e dizem, isso aí não é bom. Aí aquilo já é um outro nível. Né? É mais o olhar que tu lança para aquilo. Né? E também é possível que quem lançou a bomba se arrependa, por exemplo. Isso é possível. Às vezes é possível. A pessoa que lançou a bomba, ela não queria lançar, mas ela foi obrigada, porque dentro de uma estrutura hierárquica ela estava... Então aquilo tudo é assim, são vários níveis, né? Eu estou sabendo assim que 150 mil pessoas trabalharam para a construção da bomba atômica. Só que a grande maioria delas não sabia. Estava trabalhando para isso. Só foram descobrir depois que a bomba foi lançada. Sim. O próprio Einstein, né? Algumas pessoas, mas por uma questão de segurança deles lá, as pessoas faziam coisas, mas não sabiam o que estavam fazendo para a construção da bomba. Para esse projeto. Sim. Não só uma bomba, é um projeto enorme. Sim. Mas as pessoas não sabiam que estavam trabalhando para isso. Então, assim, muitos alemães, nem todos eram nazistas, muitos ajudavam os judeus a sair do país, mas muitos, o fato de fazer, eu digo assim, chamo de olho branco, né? De fazer de conta que eu não estou vendo, também gera um karma. Sim.
Porque eu tipo assim, a minha missão também gera um karma. Eu não estou eu prefiro não enxergar, mas também é um karma, porque é uma atitude que tu toma de cegueira, né? O Sua Santidade Dalai Lama, ele fala assim, né? Se a gente estiver meditando perto de uma ponte e uma pessoa ameaça pular da ponte, é horrível se a gente continuar meditando. Bom, a vida dele, ele está além de vida e morte, a natureza dele é livre, eu vou ficar aqui meditando sobre isso e aí eu ofereço para ele. Não, eu levanto e vou lá e faço alguma coisa. Então essa omissão, ela gera um karma mesmo. Com certeza. Então, tem esses vários níveis, assim, né? Não só isso, todas as coisas que a gente vê, eu sempre tenho em mente, ensinamentos quilômetros, que a gente está vendo nossa energia interna. Então, sempre acho que dá, por exemplo, não sei, por exemplo, o político auxiliar da vida, eu sempre consigo, tento ver que eu realmente acho que vai ser bom para todos, sabe? Ele tá operando o meio dele, a bolha dele. Mas eu acho que ele sempre consegue fazer esse giro, assim. Sim. E ver que deu um vazio, né? Sim. Ver, também a gente vê aquilo só como ruim, assim, né? Sim. E se comove porque ele esteja gerando um karma negativo pra ele. Gera uma compaixão, mas não é a compaixão mais profunda, assim, né? A gente olha assim e fala, nossa, essa pessoa está fazendo uma atitude horrível. Não sei, por isso, tipo, em geral, assim, todo funcionamento me parece muito claro, assim, que eles realmente acham que estão fazendo coisas positivas, assim. Sim. De alguma maneira, né? Mas eu assim, eu ignorando, né? Eu vejo uma coisa assim, eles têm consciência. Quando eu chego na tua carteira e roubo o teu dinheiro, eu tenho consciência que eu estou roubando contigo. Então, não é assim que eu esteja inconsciente tentando aliviar o teu dinheiro. Não, ela tem dinheiro demais, vou pegar pra mim. Não é assim, entendeu? Então, é isso que eu vejo assim. Quando eu vejo o cara, no meu ponto de vista, ele está pregando que é bom todo mundo se armar por causa da violência. O que eu estou gerando com isso? Eu estou dizendo que vou matar uma outra pessoa. Então, automaticamente, eu estou induzindo as pessoas a se matarem. Então, eu também estou gerando um karma para mim e para os outros. Eu também tenho responsabilidade no karma dos outros, porque eu estou estimulando essa atitude. É isso que eu penso, assim, não sei se eu estou correta, mas assim, a mesma coisa que roubar. Não, isso aqui não é nada, mas quantas pessoas eu estou prejudicando por causa disso? É nesse sentido que eu vejo que gera um karma para ti, muito grande, por estar deixando de assistir outras pessoas, e as pessoas que concordam com isso também ficam reivindicando esse karma. Porque não, imagina, não é assim. Se é de todos, é de todos. É como a santa, que aquilo, o espaço. Se é de todos, todos colaboram. Não é justo que minha filha vá as problemas embora, eu não preciso disso, entendeu? É nesse sentido. A mesma coisa com a arma, com tudo. Tu está reivindicando numa situação, tu está reivindicando esse karma. Pelo menos eu vejo assim, não sei se é isso. Mas talvez o que a Paula quer dizer é que naquele momento a pessoa ela está querendo fazer algo que talvez se nós estivéssemos nessa condição a gente faria também e se sentiria bem, porque tem um nível de se sentir bem, tem um nível de prazer que talvez, dependendo da bolha, dependendo do reino que a gente está, esse bem ele rapidamente desaparece. Por exemplo, roubar a bolsa de alguém na rua, né? O prazer de fazer aquilo sem ser pego, o pensamento do que eu vou fazer com aquilo, o benefício que eu vou ter, porque eu vou obter aquilo e aquilo vai me trazer algo bom, porque enfim, eu vou comprar o tênis que eu quero, enfim, o que for. Tudo isso é a parte de me sentir bem, que todos nós temos, né? A gente quer algo, a gente quer bem-estar, a gente quer conforto, a gente quer isso que aquele ser está querendo obter. Só que às vezes, especialmente no reino dos infernos, rapidamente eu caio para uma outra bolha que é assim, eu não posso ser pego. Eu vou fazer isso, tenho que me livrar disso o mais rápido possível, ninguém pode me ver, eu dou um jeito de escapar.
Então, a passagem de uma bolha para outra ela é muito rápida. Né? Então, eu acho bom esse exercício assim, de, às vezes, pegar o referencial do ser que está falando, está tendo aqueles atos, e tentar ver o que... Talvez eu não chamaria nem de positivo ou negativo, mas assim, aquilo, de algum modo, traz felicidade para ele. Né? Porque todos os seres aspiram à felicidade, aspiram a se livrar do sofrimento. Né? Então, aquilo tem um nível de felicidade. A pessoa, se eu me colocar naquela posição, eu penso, bom, eu talvez faria igual. Né? Então, isso provavelmente nos... Né, também aponta para a vacuidade, né? Porque aponta assim, eu não estou livre disso. Né? É como se fosse assim, eu posso operar a partir daquele referencial. Assim como o ser operou, eu posso operar também, mas eu posso não operar. E se eu conseguir ver operando naquele referencial e depois saindo, eu tenho mais chance de ajudar o ser também a fazer o mesmo caminho. Né? Que é um pouco que fazem os trabalhos de quem trabalha com redução de danos, né? Com as drogas, né? Porque tem a corrente assim dos que proíbem, né? Dizem aquilo, drogas não, de qualquer jeito, não, é horrível, crack nem pensar, né? Aquele tipo de linha, né? E tem aqueles que trabalham com redução de danos. Muitas vezes quem trabalha com redução de danos já foi drogado, já passou por aquele mundo, né? Aí sabe como sair, né? Aí entende, bom, aquilo faz mal, aquilo está dando problemas, mas eu já tive ali. Aí assim começa a oferecer seringa descartável, agulha descartável, limpa, né, nova. Começa a conversar com a pessoa, né? Reduz um pouco. Quem sabe tu cheira um pouquinho menos, quem sabe tu consome um pouquinho menos. Aquilo vai conversando com a pessoa, né? Aí entende. Não foi exatamente isso, não pode pensar assim, de repente parecer um pouquinho ansiosa com a gente dizer. E uma noção de tudo que a gente vê fora, na verdade, é que a gente gosta interno. A gente só é capaz de ver aquilo que tem dentro. Foi duas coisas, na verdade, nos dois pontos. Então, quando eu penso em coisas assim, coisas que eu acho terríveis, que vão gerar sofrimento, eu sempre tento ter em mente isso. Que eu não estou conseguindo ver Buda naquele ser, né? A mente búdica, porque eu estou com uma visão condicionada também, né? Porque existe dentro de mim aquele diferencial, de alguma maneira eu consigo entender aquilo ali e então assim, eu não estou vendo, se o que aparece para mim no mundo não é perfeito, porque eu ainda tenho, né, isso, assim, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente, assim. E a segunda coisa é eu tenho assim, uma convicção, assim, quando eu olho para certas atitudes, de que a pessoa realmente acha que não só vai trazer prazer, mas que ela realmente está fazendo isso, algo que é bom e às vezes de uma maneira ampla. Principalmente para a questão da política. Motivação. A motivação das pessoas é maior. Elas realmente acreditam que vão fazer, que estão olhando. E eu acho que eles realmente têm um nível de sabedoria de olhar de uma maneira tão ampla e pensar que até assim, algo até meio que a gente tenta ter assim, uma visão ampla de esse sofrimento momentâneo vai gerar um bem-estar a longo prazo, sabe? Me parece até um nível de sabedoria assim, que a pessoa tem. A gente precisa sacrificar certas coisas, precisa tomar certas medidas, que num ponto de vista amplo vai trazer um bem-estar para um maior número de pessoas e de uma forma mais duradoura. Então, me parece que certos políticos podem parecer muito terríveis, né, no primeiro ponto de vista, às vezes estão com uma visão, uma motivação de trazer um bem geral. Aí é isso que até esse ponto também, ele não está te convencendo do ponto de vista dele para dizer que eu estou beneficiando. Tem isso? Porque tem um jogo do psicológico aí. Eu estou tentando me manifestar para ti e eu consigo colocar e envolver pessoas e dizendo para si, não, vai ficar bom, você sofre agora, mas amanhã vocês vão ter a redenção. Isso parece aquele um pouco daqueles papos meio religiosos, não, vocês sofrem aqui, mas vocês vão ganhar lá em cima. Mas vai ser ótimo, você vai. Então, é nesse sentido, até que ponto não é um jogo psicológico. É isso que eu fico em dúvida.
Porque tem essa coisa assim, tipo aquelas vendas de cadeira social, né? Que a gente ouvia falar na Idade Média. Então, até que ponto não é isso? Porque tem todo um jogo psicológico em cima, tem um preparo deles para lidar com as pessoas, com a população em geral. É isso que eu fico vendo. Então, eu não sei te dizer até que ponto a sinceridade, né? Eu sei. Eu também não sei. Não somos políticos, eu não sei. Vamos voltar à recitação para os seres dos 6 reinos, né? Então, dessa forma, nós seguimos por todos os reinos, contemplando a nós mesmos pela conexão com cada um deles. Se nós formos efetivamente capazes de olhar para esses reinos, para os seres desses reinos um a um, e recitar desse modo, nós nos livramos do renascimento nesses reinos de sofrimento. Mesmo dentro dessa vida, nós nos libertamos dessa conexão. Se nós não fizermos isso, qual é a nossa chance? Quem meditar em silêncio e conseguir estabilidade, encontra liberdade somente naquele momento. Nós precisamos olhar isso com cuidado, porque se nós praticarmos com os 6 reinos desse modo, ao encontrarmos os seres desses reinos, eles não terão o poder de nos arrastar para esses mundos. Olhando para eles, recitamos um mantra e dizemos: você pode sair disso. Usualmente, nós não temos essa lucidez. Ao invés disso, quando encontramos os deuses, eles nos levam para o reino da felicidade. Quando encontramos os seres agressivos, eles nos levam para a agressividade e medo. Com os seres carentes, ficamos carentes e assim por diante. Já em nossa prática, justamente porque rezamos por eles, reconhecemos que aquilo não é sólido, que eles podem fazer diferente. Nós ultrapassamos as estruturas kármicas. Se pretendemos nos libertar, isso só será possível libertando os outros seres. Libertar os outros seres é reconhecer que eles já são livres, que eles não estão solidamente presos em seus mundos. Precisamos ser capazes de olhar para os seres sem responsividade e sem congelá-los em suas aparências, pois assim estaremos libertando não apenas a eles, mas a nós mesmos. No fim é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Esse é o processo, pois ninguém atinge a liberação pela exclusão. Nós atingimos a liberação ao incluirmos o outro dentro de uma visão de sabedoria. Não é assim, então, alguns, esses aí não têm salvação, ou esses aí, tal coisa. Né? Com todos, a gente vai incluir todos. Né? Não há possibilidade de atingir a liberação sozinho. Nós existimos num processo de relação, e a liberação pressupõe liberar todos esses processos de relação, começando pelos 6 reinos. Esse é o poder do mantra. E o poder do mantra surgiu porque nós pensamos, contemplamos e repousamos linha a linha, palavra por palavra do sutra. Então o poder do mantra ele surge dessa compreensão que não é só de mente, é de energia também. Então a gente compreende de paisagem, a gente realmente entende linha a linha. Olhando linha a linha, o mantra ele acaba tendo poder. Né? Isso o fez vivo, assim como o mantra que agora sintetiza o sutra. Então o mantra sintetiza o sutra se tornou vivo pela contemplação, o mantra consequentemente vai ser vivo também. E pelo poder do mantra, nós recitamos para cada ser, mas sem congelá-los em suas aparências, reconhecendo a sua liberdade. O reconhecimento de que os seres têm a liberdade de ultrapassar suas próprias limitações faz com que nós abandonemos o apego a nos tornarmos iguais a eles e ao impulso de respondermos de forma automatizada aos outros. Esse é um nível de prática com o mantra. Existem 5 formas de usar um mantra e essa seria a primeira delas. Isso aqui me lembrou também essas situações que alguns relatos, né, dos prisioneiros tibetanos, né, que foram presos pelos chineses, né, pelos soldados chineses. E às vezes os mestres, assim, os monges, eles muito tempo presos, né, sofrendo torturas, e eles recitando e praticando e dizendo: eu não quero me tornar um deles. Praticando para não entrar naquele reino, né, para não responder com ódio, que eu não faça como eles estão fazendo, que eu não entre para esse reino. E aí fazendo a prática.
né? E muitos deles assim relatando que não sentiram nenhum tipo de raiva, não sentiram essa, não entraram para esse reino, né? Eles liberaram, eles ficaram comovidos com eles, né? Então, sim. Não, mas é bom. É bom. Especialmente se aquilo tu tem uma conexão mais forte, né? Aquilo que é natural, né? A gente lá pelas tantas, se tem algum reino ou alguma bolha que a gente não tem conexão, aquilo vira só uma teoria, tá? Bolha de tal coisa. Aquilo faz um pouco, aquilo, isso aí não tem muita conexão, né? Agora, algum que a gente tenha conexão, a gente fica um bom tempo ali. Pode ficar um longo tempo, não tem problema. A gente vai liberar. Esse que é o ponto. Então, só para retomar, então antes de finalizar, eu vou retomar essas. Ele depois segue, né? Ele vai falar dos quadros. A gente acabou não entrando nos quadros, né? Não deu tempo. Mas ele sugere essas meditações, né? Então, uma delas seria contemplar linha a linha, né? do sutra. A outra seria meditar com um mantra, mas olhando para as bolhas, né? Olhando para as bolhas. E depois olhando para os 6 reinos. Aí depois vai ter, eu não vou ler aqui todo o comentário, mas seria esse, olhar para o quadro de 240 itens, que tem no final da sadhana, quem quiser olhar, né? E a gente pode olhar para cada bloco, né? Por exemplo, eu seria capaz de matar, motivado por orgulho, a nível de corpo, a gente... Eu seria capaz de matar, motivado por inveja, a nível de energia. Eu seria capaz de roubar, motivado por obtusidade mental, reino dos animais, a nível de mente. A gente pode olhar cada um dos blocos, né? Essa seria uma forma de prática. Então isso é muito... Sempre uma coisa que... Mas o matar, ele está inserido como uma prática de corpo, né? Mas ele também pode acontecer em níveis... não, ele tá em todos os níveis, né? É por isso que é um bloco, né, de três níveis, né? Ele pode acontecer em corpo, fala ou energia, mente, paisagem. Matar a nível de paisagem seria assim: eu não mato, mas eu poderia matar. Aqui essas condições se apresentam, eu poderia matar, né? Ou eu não mato, mas eu penso que matar é interessante. Ou eu penso que a pessoa não estar perto, se ela não existisse, seria melhor, né? Aí isso é um nível de morte, um nível de matar também. Energia também. Eu não mato, mas quando surge eu penso assim, podia, cala a boca, termina, te manda sair, né? Vamos dizer que uma garagem pode ficar esperando ali. Esperando até a pessoa entrar no contexto adequado para o karma matar. É isso. Mas é mais fácil trabalhar com o seu próprio ego, para ver que eu te oferto, trabalhar isso. É isso. Hoje tu diz assim, de raiva que lá com as pessoas, trabalha com o teu ego, porque alguma coisa em ti mexeu, né? Mexeu, e é porque ela refletiu uma coisa que é tua. É bem... Porque é coemergente, né? Não tem nada que não seja... É toda uma relação, como ele disse, não tem como a gente se liberar sozinho. É sempre em relação. Sempre em relação. Então vamos fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo.
que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Página 40, prece de longa vida Tenzin Gyatso, Sua Santidade 14º Dalai Lama. Kanrirawe korwe chinkam sopanang dewa manlu jungwene chire zigwan Tenzin Gyatso ye jape kaujir bardu tenjachi. Kanrirawe korwe chinkam sopanang dewa manlu jungwene chire zigwan Tenzin Gyatso ye jape kaujir bardu tenjachi. Kanrirawe korwe chinkam sopanang dewa manlu jungwene chire zigwan Tenzin Gyatso ye jape kaujir bardu tenjachi. Página 43, prece de longevidade a todos os lamas. Enden jungwene chipo tempa yunrine padan tempa zimpeche bunam utse jau tenjachi. Dissipando obstáculos no caminho. Dusum Sanje Guru Rinpoche Nyondrup Kundak Dewa Chenpoja Barche Kunsel Dudu Dragpo Tsao So Adip So Jinjin Laptu So Chinan Samwe Barche Jiwadan Sampalun Jidru Parjin Jilob Om Ha Hum Bezra Guru Pema Siddhi Página 45, prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. King Lok Chosum Ring Luche Zamning Sassum Chapar Peldruju Chosum Nawada Midrau Dusum Gelexo. Muito obrigado. Uma boa noite. E fiquem atentos que provavelmente nesse final de semana vai ter alguma coisa que a gente não sabe bem o que é ainda, mas no site vai aparecer. Tá? Então,